Estamos aqui agora no mausoléu do imperador Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, aqui nesse complexo de 56 quilômetros quadrados e aonde se encontra o exército de terracota. Muito simples, né? Passaporte para tudo. Eu fico boca aberta com a tecnologia que tem aqui. Você imagina, você é só cadastrar, você entra em qualquer lugar, não precisa de ticket, não precisa imprimir nada. O imperador Qin Shi Huang, ele foi o primeiro imperador da China. Inclusive foi ele que unificou a China. A China antes dele era dividida em 7 reinos. Então ele, através de guerra, ele conquistou toda a China e unificou ela e se tornou o primeiro imperador. Ele era tão ambicioso que ele desejava governar até depois da morte. E para ele governar depois da morte, ele precisaria de um exército para proteger ele. Então essa é a função do exército de terracota, a proteção do imperador Qin Shi Huang para a vida após a morte. E eles estão nessa formação, essa formação que eles estão é uma formação de guerra. Então já é uma formação para combate mesmo. Então já está, assim, não foi aleatório que eles foram colocados dessa maneira. E é legal falar assim, quando foi feito, né? Eu não sei se vai ter. Acho que vai ter um museu que dá para mostrar eles de perto. Mas cada um é diferente do outro, né? Cada um tem uma feição diferente. Isso, como se fossem várias pessoas diferentes. Exato, exato. Gente, o cara tá com a máquina, meu Deus, humilhou todo o nosso maquinário. O nome terracota vem do italiano, que quer dizer terra cozida. Então é um tipo de argila que cozida ela fica extremamente dura, né? Infelizmente nas escavações muitos se deterioraram, teve que ser restaurados, ver que tem soldados sem a cabeça, né? Mas também a gente está falando do século 3 a.C., quando eles foram construídos. Então você está falando, a gente está de frente aqui, de escultura de mais de 2.000 anos. Então é surreal, é muita coisa. Tanto que eles eram coloridos, né? Eles eram coloridos, mas quando começaram as escavações, eles começaram a perder a cor. Assim que entrou em contato com o tempo, eles perderam a cor. É muito antigo, né? É muito antigo. E os soldados aqui, o corpo, eles têm a cabeça ligeiramente maior. Tá? Eles são um pouco maior a cabeça. Você sabe por quê? Isso aí é para mostrar mais, como se diz? Imponência? Mais imponência, isso. São cerca de 8.000 soldados. Ou seja, eles fizeram um diferente do outro. Fora cavalos, carruagens. Ou seja, eles não fizeram um igual para facilitar, não. É um diferente do outro, como se fosse pessoas. Acredita que usaram vários moldes iguais para fazer várias partes do corpo, mas depois o acabamento era feito manual. Os soldados, eles têm uma aparência mais séria. Eles têm uma aparência mais séria, mais brava, né? Enquanto os oficiais, eles estão até com roupa diferente, eles têm uma feição mais serena para passar confiança. Mas como mais que você confiante. vê quem é oficial e quem que é? A roupa lá, eles têm roupa diferente. Eles têm diferença. E os generais, tem que achar uns, eles são maiores. São 3? Eles são maiores. Geralmente o soldado, sim, é um exército inteiro. Você tem soldado, oficiais, você tem os generais. Os generais geralmente são os maiores. Porque o soldado aqui geralmente ele tem 1,75 m, o general eles são os de 2 metros. Ou seja, tudo isso para proteger o imperador. É isso, como eu falei, eles estão numa formação de proteção mesmo. De guerra quase. Não foram colocados aleatórios. Gente, é surreal.
E Xi'an aqui, é que aqui é bem longe de Xi'an, né? Mas é considerado na cidade de Xi'an. Ela é considerada como a Roma, né? Exato. Em história, ela é muito, muito Ela é a China dos histórica. 3.000 anos. Sim. Já anotou, já. Aqui na China é assim mesmo. Tá um pouquinho mais vazio do nada, entra uma multidão. Mas eu tinha visto comentários que o pessoal não conseguia nem ver. Eu acho que a gente tá até com sorte, assim, A né? gente chegou Não, próximo, tá né? tranquilo, assim, pelo valor histórico do lugar, tá até de boa. Sim. Aqui tá vazio, vamos ficar aqui um pouquinho. Aqui continua as escavação. Olha o Ela tanto não... né, de fragmentos de estátua que foram se perdendo. Olha lá. Ali tá muito bem já escavado, né? E as escavações ainda não são Elas completas, não. continuam. Elas Não, elas continuam. continuam, elas Quando continuam. que foi descoberto? Em 1974, Por quem? fazendeiros aqui próximo, eles estavam cavando um poço, aí bateram numa cabeça, aí foram descobrindo, tiraram. Gente. É. Ou seja, nem tanto tempo atrás, né? Não, não tem tanto tempo atrás. E o que acontece também é, não tem muitos relatos antigos sobre o exército terracota. Existia um historiador 100 anos após a morte de Qin Shi Huang, que ele citou do mausoléu, que era grande e tal, mas o exército não tinha menção. Então o pessoal não fazia ideia até 1974, um exército de 2.000 anos. O que fez eles descobrir mais sobre o exército foi a própria escavação. Então eles dizem que encontrava tipo selo do escultor, aí começaram a ver a roupa, os detalhes de que época. Então a própria escavação aqui de terracota, ela fala por si própria, entendeu? Então aí que foram descobrindo. Hoje tem muitos livros escritos sobre, muitos relatos, né? Eles consideram aqui terracota como um tesouro da arqueologia, né? Um tesouro do século XX. E é mesmo, né? Você vê, pô, 2.000 anos, eu fico chocado com isso. É muita coisa, é muita história, né? Não, e a história dele, né? Você ser construído para proteger uma pessoa após a morte, para lutar após a morte, é muito surreal, né? E fala assim, Lembra um pouco o Egito, é, assim, aquele rolê de depois da morte. e eu fico assim porque a gente perde as noção do tempo, né? O que é 3 séculos antes de Cristo, né? Tipo 200, acho que é 230 antes de Cristo. O que estava acontecendo, né? Roma estava começando a ser uma máquina militar, Cleópatra nem tinha nascido. Você imagina, os países da Europa não existia França, não existia Portugal, não existia Espanha. Então era assim, é muito surreal, é muita coisa. A gente não tem essa noção da linha do tempo. Não, e assim, falando de Europa, a gente tem no Brasil muita relação, a gente estuda muito a Europa, né? A história da Europa, a gente não estuda o aqui, né, China, então a gente não tem noção como eram as coisas aqui Exato, também, né? exato. Ó, a gente foi em Machu Picchu. Machu Picchu é século XIV. É quase 1.500 anos depois de terracota. Então, assim, é surreal. É surreal. Você vê a posição dos soldados, né, que eles estão segurando a armadura, porque de fato eles tinham uma armadura na mão. Lanças, espada, enfim. Essas armaduras, elas estavam muito bem preservadas também. Infelizmente muitas foram saqueadas, né? Mas elas estavam preservadas e na camada de metal delas tinha uma camada de cromo para proteger justamente contra a corrosão. Então, assim, era uma tecnologia gigante para a época, né? E Essa foi camada de pensada para não correr. foi pensada para não corroer. Era Porque as armaduras eram bronze? de bronze, Ah, né? tá. Aí faz essa camada de cromo para proteger contra corrosão, né? E de fato protegeu. E elas eram super afiadas, inclusive, quando foram encontradas. Infelizmente, muitas foram saqueadas e outras estão aqui no museu. Eles falam também que os rabos de cavalo, o corte de cabelo, indicava também naquela época a classe social, a classe que a pessoa era, né? Então não só as feições são diferentes um do outro, mas O cabelo também. os cortes de cabelo também. O exército de terracota é apenas parte dos achados arqueológicos. Todo o complexo aqui, 56 quilômetros quadrados. A gente teve que vir até, né, como falam, com ônibus, né, pequenininho para chegar aqui. Então você imagina o tamanho do local.
Então aqui, além do exército, inclui palácios, tem animais, acrobatas, tudo para a companhia do imperador, do Qin Shi Huang, após a morte. Então, Tudo após a morte. O negócio era tudo após a para morte. uso após a morte. E Então, nem tudo foi descoberto, isso como a aqui gente é uma falou, né? parte, né? Uma parte. E tá aí um processo ainda de escavação. A gente tava vindo aqui agora, a mãe pediu para a tirar uma foto com a menininha, a gracinha. É bem comum aqui, né? Aí ela tentou falar em chinês com a Sam, Eles falam como se a gente entendesse como se a gente tudo. entendesse, né? Aí a Sam acho que não respondeu, aí ficou por isso mesmo. Não, ela respondeu em inglês, né? Ela falou, Você respondeu em ela inglês, falou- né? Não, ela respondeu em inglês depois. Ela respondeu. Você falou bye bye e o nice to meet you, eu não lembro. Gracinha, menina, né? Mas eu tô quase roubando uma criança dessa pra mim. Será que cola se eu sair correndo? Eu acho massa os chineses, né? Eles gostam muito de fazer turismo dentro do país deles, né? Eu acho que o governo estimula isso, porque a moça lá que a gente encontrou, ela falou que essa festividade eles dão 7 dias. Um dos motivos é para estimular. Eu acho Sim. isso, né? Deles saírem pelo próprio país. E movimentar a economia também, ela falou, Isso, né? é isso. Tudo bem estratégico, né? Legal. Não, e o legal é que eles trazem crianças, né? Uma coisa que você não vê muito em museu. Ainda muito com criança, né? Não, tem muita criança e é muito respeitado as crianças nesses lugares. Porque se você pensar, você não vê em museu no Brasil muita criança, nem na Europa, né? Não. Aqui eles estimulam a criança a ver a história do próprio povo. Dica de ouro para quem quiser vir aqui, vem cedo. Não, qualquer lugar da China vem cedo. A gente ainda veio cedo, conseguiu pegar lugar aqui na frente para olhar tudo. Mas olha, ele vai lotando Olha de um aqui. jeito. Isso porque tem ticket, entrada controlada, horário certo para você entrar. Então quer conhecer melhor, vem cedo. Ah, mas olha, isso aí, aqui com certeza, né? Qualquer lugar que você vai, quando você vai cedo, você evita, né, a quantidade maior de turistas. Isso no mundo, Qualquer né? lugar. No mundo, né? Mas aqui na China eu acho que é mais aqui, extremo. Porque os chineses, eles são muito interessados, né, na história, na arte. Sim, eles eu acho trazem isso, as crianças. eu acho isso massa. Eu não reclamo não, porque eu acho que É o país deles, né? é o país deles, a cultura deles e esse interesse deles, somente trazendo as crianças. Eu acho que a gente poderia ter um pouco mais disso, né? Às vezes você vai em algum museu no Brasil, algum lugar histórico, você não vê tanto essa curiosidade e tal. Uma bandeirinha pra mim, pra você me seguir. Nossa, mas aumentou tipo do nada. Nossa, tá muito difícil. Agora sim conseguimos sair. A gente tinha voltado pra lá pra ver uma outra visão e depois descobriu que lá só é entrada, só que tudo é organizado. É massa isso também. Aqui as coisas são organizadas, né? Sim, é muita gente, mas é muito organizado. É muita gente, mas é muito organizado. Porque acho que o pessoal é acostumado com esse tipo de turismo em massa, e eles se preparam para isso. Você não faz fila, né? É passaporte ali rapidão, você entra. Isso, nossa, isso a gente já citou, mas é massa citar de novo, né? Quando você compra o ticket, atrela ele a um passaporte, você simplesmente depois só passa o passaporte. Não precisa de QR Code, imprimir ticket, nada. Você passa o próprio passaporte e ele libera. Não precisa de papel, Assim como os chineses nada. passam o documento deles. Não Então, precisa de nada, você só... isso eu achei massa, muito, muito, muito fácil, né? Torna as coisas muito mais fácil. Aqui continua a escavação. Igual eu falei, tem os cavalos, mais soldados, igual eu falei. Não era só o exército de terracota que tem aqui no complexo, mas tem todos palácios, túneis, carruagens, Tinha o pessoal pra entreter. acrobatas Isso, para entreter o imperador. Então, o complexo é gigante e a gente vê que a continuidade dos trabalhos. E a gente vê lá os soldados sem cabeça, né? Só que as cabeças elas foram deteriorando. Quando escavava, elas estourava, tal, quebrava. Então por isso que tem muito soldado de terracota sem cabeça.
Mas você vê que essa escavação continua, né? O trabalho continua, acho que tem muito trabalho ainda, porque o Nossa, deve complexo ser é super muito grande. minucioso fazer isso, gente do Ah, céu. imagina, né? Pincelzinho ali, porque é muito frágil, né? Pena que não resistiu às cores, mas também, né? 2000 anos. Será que a Inglaterra vai pegar pra ela também? O pessoal usou isso que ela só não levou as pirâmides porque tá grudada, né? Ah, Que a Inglaterra leva tudo que é de história. o Japão levou muita coisa Ah, da é. China durante a Segunda Guerra, né? Mas depois devolveu. Na Cidade Proibida mesmo, diz que levaram muitos artefatos chineses do Japão. Depois devolveram, né? Mas isso é comum, né? O Louvre é o Louvre por causa do Napoleão, né? Nas conquistas dele foi levando os artefatos tudo para lá. Algumas coisas retornaram, outras são reclamadas até Ah, hoje, mas né? não é igual você vir no lugar que foi Eu não acho que era descoberto, tão né? fácil também você transportar um soldado de terracota, né? Que ele é mais minucioso, né? Além do exército de terracota, dos soldados oficiais, tem os cavalos também de terracota, como eu já disse. Encontraram 670 deles, mais 130 carruagens de bronze. E eles também, dentro da função, né, eles têm a função militar também dentro do exército. E lá eles estão dispostos também na função militar, inclusive função de proteção do imperador. Então, 670 desses cavalos, né? Fora aqueles que a gente viu que está em reconstrução, né, que se quebrou, mas eles também, tamanho real, bem detalhista, né? Eu acho massa também a estrutura dos lugares turísticos, né? Eles fazem praças, plantam jardins, Tem e eles bebedouro aqui. bebedouro de água, Banco, que é muito banheiro, bastante útil. banco. E todos eles são assim, né? Todos eles têm essa estrutura, depois vende as coisas E é dentro, tudo né? muito limpo, né? Tanto quando a gente chegou, tinha o pessoal lavando lá na frente. Exato, é extremamente limpo. Assim como as cidades, né? É. As cidades que a gente passou até agora, os locais que a gente passou, Isso, mesmo que a gente ficou ou só andando, né, de transporte, eu achei bem limpo. isso o brasileiro tem uma visão errada da China, alguns, né? A gente tem um preconceito que é sujo às vezes, né? E não, aqui é Sim. muito limpo. Todas as cidades que a gente foi, muito, muito limpo mesmo. Os hotéis, então, são impecáveis, né? Nossa. Até o cheiro, tudo. Sim. E o preço muito bom, né? Pela qualidade do que é oferecido. Sim. A gente tá a cerca de 1 hora aqui de Xi'an, né? Aqui não é Xi'an, é uma... Seria tipo... Distrito, né? Você falou? É igual São Paulo, Grande São Paulo tem as cidades, né? E seria mais ou menos isso. Os trabalhos de escavação, eles continuam, né? Hoje, ainda bem, a gente tem muito mais tecnologia para isso, né? Você vê aqui um campo de trabalho do pessoal, então hoje já é bem mais diferenciado do que quando foi encontrado lá em 74. A tumba do imperador, ela também está aqui no complexo, porém ela nunca foi aberta. Existem vários motivos para isso. O primeiro, eles têm medo da deterioração da tumba, né? Porque eles não sabem o que tem lá dentro e assim como aconteceu com as coroas, com algumas cabeças, né, que se perderam, eles têm medo de abrir a tumba. Esse é um primeiro motivo. Um outro motivo é que tem muita lenda que o imperador colocou muita armadilha em volta da tumba para evitar saqueador. Acho que nem é tão lenda, eu acho que tem coisa escrita, né? Não tem? Eu não achei fonte escrita, né, para isso, né? Mas tem muita lenda em volta disso, né? Tem esse livro, essas escrituras lá 100 anos depois da morte do imperador, né? E você vê, o exército terracota foi conhecer agora, não tinha nada sobre isso, Mas no né? Mercúrio tem coisa escrita. Sim, Eu não sei, eu ouvi por cima. é lenda, né? É lendas, né? Então eles falam, então seria um outro motivo seria essa questão das armadilhas e o outro motivo é que também a tumba ela é cercada por rios de mercúrio. Que seria uma armadilha. Não seria uma armadilha. O que acontece? O mercúrio na época do imperador, do Qin Shi Huang, eles usavam muito em alquimia o mercúrio. Eles tinham muita superstição em cima do mercúrio, porque o mercúrio ele é um metal, mas ele é líquido à temperatura ambiente. Então tinha muita superstição em cima do mercúrio. Tanto que eles acreditavam que o mercúrio também ajudava a ter uma vida mais longa, né? O imperador Qin Shi Huang, ele era fascinado por longevidade.
Ele queria viver O eternamente. pessoal daquela época Tanto tinha que ele patrocinou expedições para tentar achar o elixir da vida, né? E engraçado que dizem, né, que um dos motivos da morte precoce dele, porque ele morreu com 49 anos, buscando longevidade, morreu com 49 anos. Uma das causas da morte foi porque ele ingeriu pílula de mercúrio, porque eles acreditavam que o mercúrio poderia prolongar a vida. E, na verdade, teve um efeito totalmente contrário nele, né? Então, talvez os rios de mercúrio sejam por conta disso. Talvez os rios. O pessoal é simpático. Então é perigoso abrir porque... Não, o mercúrio é totalmente tóxico, Sim, né? Se eles soubessem disso na época, não teria nem feito. Mas o mercúrio, ele é um metal tóxico. E ele dura, porque ele é da natureza. Então, se tiver Sim, gente de mercúrio, sim, ele ele é um tá metal. a 3.000, ele tá é um aí. metal. Ele é um metal líquido, Então é perigoso para quem abre. Mas é né? engraçado, né? Então, na busca pela vida eterna, o imperador Kishon acabou encontrando a morte precoce, né? Ingerindo assim. mercúrio. Tinha muita superstição, né? Usava muito na medicina, alquimia, né? O pessoal ainda estava embrionário no processo de estudo dos elementos, né? Então, mas é engraçado, né? Porque foi o que encurtou a vida dele, na verdade, né? Tanta Então, ambição que ele tinha por viver eternamente. E acabou de ser uma armadilha, né? Sim. Não foi o propósito, mas é uma armadilha para quem quer chegar. Com certeza. Que o medo de Se abrir tem rios isso. de mercúrio em volta, com certeza, é tóxico, né? Ou seja, às vezes nunca vai conseguir abrir. Talvez nunca abra. Talvez nunca abra. E permanece um mistério. Que eu acho legal também, né? Tá lá, mistério é legal, não né? sabe o que tem, mas é um mistério, né? Talvez daqui 1000 anos vai saber, né? Legal, legal. Olha que legal os detalhes, né, da escavação, né? Aqui, ó. Uma cabeça sendo escavada. Tá vendo? E ali a gente viu o cavalo também, né? A parte de trás do cavalo também sendo escavado. E lá o pessoal tá trabalhando lá. Vamos chegar mais próximo lá para ver. Olha o detalhe de um soldado de perto, olha. É riquíssimo em detalhe, né? Tanta feição, a armadura, a pose que ele tá. Ali seria onde estaria a armadura, né, na mão dele. Esse seria um arqueiro. Tá Mas aqui, seria ó. alguma coisa na mão dele, né? Sim, ele é um arqueiro, seria um arco e flecha, né? Eu tava lendo aqui que ao todo, então, 160 arqueiros desses, nessa posição, né, de joelho, foram encontrados também. Então, tinha uma posição específica dentro do exército, né? Aqui o general, né? Como eu falei, os generais eles eram mais altos, eles tinham cerca de 2 metros. E esse daqui, ele é um dos 7 encontrados, né? Eles sabem que ele é um general pela roupa e também pelo cabelo dele, né? Pelos ornamentos que ele tem. Então aqui ele tem a armadura com 2 vestidos por baixo da armadura. Então a roupa e o estilo indica o quão alto ele era na hierarquia. Mas será que pessoalmente eles eram altos mesmo ou era só para mostrar eu que acho que era para ter diferença entre eles. Ah, né? para mostrar, né? Porque é muito alto, sim, assim, o chinês não é tão... Acho que nem escolher pela altura, né? Não é um soldado tão ruim, não. Ser alto vai ser general. Não, e é muito alto, né? Ele é bem mais alto, né? É de 1,75 para 2. Meu Deus do céu. Agora lotou. Vamos lá, vamos pro próximo. Eu acho que tem um grupo que tá atrás da gente, que a gente chega vazio e quando a gente demora um pouquinho, eles já vêm atrás. Mas aqui é um soldado de cavalaria, com o cavalo dele selado. Eles foram encontrados 116 nessa posição com o cavalo desse jeito, né? Aí o detalhe, né? Ali conta o detalhe da roupa, né? Do vestido aqui que ele usava, que é característico da posição dele. E esse está bem preservado, né? Com bastante detalhe. Eu imagino com cor, né? Pena que perdeu as cores. Aqui o detalhe de um general, né? De um oficial de alta patente sendo escavado. E aqui a gente consegue ver ainda a parte das cores, né? Ainda não foi totalmente deteriorado. Né? Isso é legal. Pena que se perdeu, né? Tá vendo os detalhes? Tudo na roupa,
né? Certe vermelho, um tipo de azul, né? E ali embaixo o pessoal trabalhando, olha lá. A gente chegou, não dá para chegar tão mais próximo, mas olha lá, o pessoal tá tirando terra, o senhorzinho lá. Olha que trabalheira os detalhes dessa coluna também, tá vendo? Isso é tudo parte da Isso escavação. aqui é tudo que ainda está encoberto, né? Exatamente. Olha lá, também ali parece um corpo de um cavalo. Eu vi ali que eles vão fazendo, eles vão juntando, vão vendo as peças que se encaixam, separa tudo num montinho, depois coloca dentro tipo de um container, né? Uns baldes gigantes lá, coloca lá, para depois acho para levar para restauração. Gente, imagina o trabalho disso aqui. Isso aqui, olha ali, Olha, é muito trabalho. Dá vários pedaços. Mas hoje, como eu falei, hoje eles têm mais tecnologia para isso, né? Mas mesmo Você vê assim. que os espaços são até refrigerados. Sim. Mas é um trabalhão. Tudo isso aqui tem, Tecnologia é isso aí, né? Igual aquele pessoal que fica escavando fóssil com pincelzinho. Olha, tem que ter paciência. É um trabalho demais, né? de paciente. Não poderia ser. Isso vai anos, né? Imagina, Sim. se a gente voltar talvez daqui um tempo, vai Essa ter parte mais, né? vai ter mais soldados, vai ter mais exército, que é legal também, né? É um ambiente que vai estar sempre em mutação. A gente saiu agora do Poço 2, que a gente mostrou o trabalho que ainda continua em escavação. A gente já passou pelo Poço 1, que é o principal, né? Que é aquele que a gente começou por ele, que inclusive é o primeiro, tenta ir nele primeiro, porque ele é o que mais lota. Vamos agora ver, né? Às vezes você se surpreende com a lotação. Exatamente. Às vezes sempre vai ter mais um chinês para chamar de seu. Mas agora o complexo continua, né? A gente vai entrar agora aqui na parte do museu, que está tudo aqui dentro, né? Na verdade, é tudo ingresso só. A gente viu que tem algumas atrações lá de imersão dentro dos próprios poços, né? Que você paga a parte, mas o ingresso é geral. Eu vou tomar uma água nesse poço aqui. Eles trazendo uma garrafinha, né? Cheio de garrafinha no hotel. E é um negócio de se falar, né? Não precisa comprar água no hotel. Eles dão água, assim, você pode até pegar mais e mais garrafinhas que... Eles deixam no quarto e deixa deixam no na corredor. recepção. Deixa eu beber também. Ou seja, a água aqui na China não é regulada. Não. E a gente não paga R$10 uma latinha de água. A gente pagou isso no Brasil, né? Num hotel, a gente pagou numa lata. Foi uns R$10. R$10 a lata. Brasil. A lata. Que isso, água. Lembrando que o complexo aqui ele é patrimônio da Unesco, né? Patrimônio mundial da Unesco. E ó, aqui mostra como era feita lá. Os moldes, as partes. Depois ele vinha performando com terracota lá. Aí vinha dando forma para depois esculpir melhor, né? Depois eles esculpiam na forma correta lá. Aqui nessa parte aqui do museu mostra como era feito. Aqui ó, o forno para assar a terracota, né? A 950 até 1050 graus, né? É tipo um igol aqui, né? Um forno, né? E aqui é legal que dá pra ler certinho. Sim. Aqui ó, o material, é bom mostrar que... Se virem. Dá pra traduzir, quem quiser emergir. A fundo tem como. Vai traduzindo com o aplicativo, alguma coisa, mas... Não é o nosso caso. Vai sofrer um pouquinho aqui pra saber dos detalhes mesmo. Dos detalhes, né? Ele é meio que interativo. Eu acho que A Vera adora colocar a mão nas coisas. Eu acredito que seja da escavação, né? Que é o lugar onde ele estava. Oxe, não vai continuar? Não, vou continuar, não. Tô muito trabalho. Muita coisa. Muita coisa pra virar, né? Então bom. Além dos poços, dos soldados de terracota, poço 1, poço 2, eles encontraram também esse poço de bronze de aves aquáticas, né? Então,
Isso tudo dentro aqui do complexo. Isso aqui foi encontrado a nordeste do complexo. Aqui ele conta o local mais precisamente. E além também dessas aves, né, esses músicos, né, que representa ali, tá tocando algum tipo de instrumento. E essas coisas aqui eles explicam, diz muito sobre a época, né? sobre a dinastia, sobre a dinastia do Qin Shi Huang, sobre os costumes da época, o que eles acreditavam, o simbolismo. Então, além de aves, artefatos, tudo encontrado aqui dentro do mausoléu. Aqui, armas de combate, igual a gente falou, eram armas de bronze, mas elas tinham essa camada de cromo. Que para a época era uma tecnologia gigante, né? Conhecer disso, saber que o cromo, né, ele protegeria as armas, né, contra a deterioração. Olha o detalhe dessa armadura de pedra. Então, eles encontraram essas armaduras também, inclusive para soldado e tinha para cavalo também. Aqui mais de perto as expressões nos rostos deles, né? Fala que eram todas diferente, cada um tinha uma expressão diferente, ou o bigode também, a parte do cabelo. Aqui o detalhe dos cavalos mais próximos aqui, né? Então foram encontrados aí 670, né? 670 cavalos desses aqui. Eu olhei pelos vidros, né, quando eu estava vindo de lá, eu achei que continuava o museu para os dois lados. Ele dá essa impressão, né, mas na verdade é só essa sala aqui mesmo. Eu olhei e falei, nossa, tem cavalo dos dois lados, né, vamos ver tudo, mas não é. Mas essa parte do museu é legal, você, igual tem os soldados lá no Poço 2, aqui você consegue ver os detalhes bem próximos mesmo. Diz que muitas dessas esculturas foram saqueadas, né? Muitas foram saqueadas. A gente vê muitas por aí, mas eu acredito que sejam réplicas também, né? Até no caminho para cá, como é uma região muito turística, o pessoal tem bastante dela. E nós compramos as nossas também, né? Porque a nossa é desse tamanhozinho aqui. Eu acho que as nossas não foram encontradas aqui, não. Aqui dentro nos jardins aqui do mausoléu, que também vamos falar, né? Muito bem cuidado, né? Muito bonito, muito limpo. Tem aqui, ó, essa galeria de fotos de personalidades políticas, né, que visitaram já aqui o mausoléu. E aí a gente viu o presidente da França, o rei da Espanha, Luxemburgo, tem um monte aqui, né, e Fidel Castro, e a gente está representado aqui, ó. O Fernando Henrique Cardoso veio aqui lá em dia 15/12/95. O Brasil também tá representado. Sim. Aqui na... Mas a gente não viu a Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth eu não vi. Ela veio aqui, eu já vi vídeo dela, mas a gente não achou foto dela aqui. É que a gente não viu, talvez, né? Até o Bill Clinton e o pessoal, quando vinha lá, eles tinham acesso até lá embaixo, acesso restrito, né? Bem próximo das escavações, né? Mas bacana. O Brasil está representado. O presidente Fernando Henrique Cardoso. Sim, ele veio. Ele veio. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele é escritor, sociólogo e ele tem um nível de cultura muito grande, né? Eu já assisti documentários dele falando sobre a história do Brasil. Ele é diferenciado, né? Assim, eu admiro muito essa parte dele, né? Não vivi muito na política dele, porque eu era criança, né? Mas eu admiro muito ele. Ele é muito inteligente. E ele conhece muito da história do Brasil. Você assistiu o canal que ele... Sim, eu assisti Ele fala de história, né? Sim, um documentário com ele, Inventores do Brasil. Muito bom, muito bom. Ele que narra e conta a história. É bacana. Detalhe aqui que tem alto-falante para todo lado, né? Às vezes você quer só admirar. Não, lá na muralha, o Eliezer foi subir e eu queria só ficar admirando. Mas era um alto-falante do cara falando a mesma coisa o tempo inteiro. Organizando, né? Eles ficam com esse alto-falante, você não consegue às vezes... Mas mesmo na rua, às vezes, né? Só que é tudo em chinês, né? Não entende e fica alto e eles repetem. Eles ficam...
Se algum recado importante, já é. É, Você não. vai Você falou assim, saber. tá pegando fogo, vocês têm que sair. Não A vai gente só vai saber. pela multidão. Se tá todo mundo indo, a gente vai. Não vai saber nunca. É, pessoal, e assim a gente termina a nossa visita aqui no mausoléu do Qin Shi Huang, no famoso Exército de Terracota. Gostou? Eu gostei, não gostei aqui dessas flores. Achei que parece cemitério, apesar que aqui é um mausoléu, né? Então Faz parte, faz parte. é bem cuidado, mas é bem florzinha de cemitério. Mas é mais um lugar que, assim, né? Lógico que a gente tem muito lugar para conhecer, mas que eu gostaria de voltar, né? E gostaria que viesse mais gente com a gente, né? Para compartilhar disso tudo que Tem que gostar de história. É impressionante, é muita história, é muita arte junto, é uma sensação muito boa de... Vocês viram que eu não tô de estar falando aqui, nada, né? Ele quer uma pessoa. Não, mais gente, Uma né? pessoa Junto, melhor. grupo. Eu vejo os chineses em grupo, acho o máximo, né? Às vezes trazer uma família, né? É legal compartilhar, né? Eu gosto muito, né? É o motivo que a gente começou a gravar, né? Porque a gente começou a mostrar alguns detalhes, o pessoal, legal, tô assistindo, viajando com vocês. Aí a gente começou a investir mais, vamos gravar, melhorar a qualidade, colocar um microfone, né? Para o pessoal poder acompanhar e compartilhar mesmo, né? Eu acho esse tipo de coisa é gostoso, é prazeroso compartilhar. Vem pra China, vem ver o exército. Vem pra China, vem ver o Exército Terracota e o mausoléu Que faz parte da história do Qin chinesa. Shi Huang. Ele não viveu para sempre, né, igual ele gostaria, mas o legado dele ficou. O legado Você dele. não sabe, às vezes ele está por aqui. Às vezes o espírito dele tá por aí, né? Não sabemos. Mas de alguma forma ele conseguiu atravessar os séculos aí. Sim, de alguma forma ou outra ele tá E eterno. hoje a gente tá aqui falando dele, né? Sim, O nome é dele verdade. atravessou. E o que ele fez aqui, de alguma forma, se foi bom ou não naquela época, a gente não sabe. Mas de alguma forma ficou na Estamos história. falando dele, uma pessoa de 2000 anos. Estamos falando dele. Exatamente. Então, beleza, pessoal? Até a próxima. We'll be right back.